Bom dia, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez no Clube 91, de segunda a sexta-feira, junto com o pastor Vinícius. Você seja muito bem-vindo nessa manhã de sexta-feira. Hoje é o último dia de live na semana. Estaremos de volta segunda-feira em nome de Jesus, mas hoje será uma bênção. Que Deus abençoe você, que você possa entrar nessa live aí, compartilhar, mandar para todos os seus amigos, seus parentes, os seus vizinhos, todo mundo que você conhece, amém? Então, entre aí, já manda um comentário aqui para mim ver se está aparecendo o comentário, para a gente começar essa live Clube 91, de segunda a sexta-feira com o pastor Vinícius. Então, que você seja muito abençoado nessa manhã, e eu creio que muitas vidas têm sido alcançadas, amém? E eu creio que aquilo que nós estamos fazendo aqui é com um propósito. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para abençoar a minha e a sua vida, para que a gente possa ter uma vida de qualidade nessa terra. Deus tem o melhor para mim e para você. E eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa promessa e eu creio que nós temos vivido esse propósito de Deus na nossa história. Então, entra aí em nome de Jesus, já manda para os seus amigos, seus parentes, todo mundo que você conhece aí no seu Facebook, Instagram, no seu WhatsApp também, nos grupos do Facebook, para que vidas possam ser alcançadas, né? Todas as manhãs nós temos sido grandemente abençoados aqui, aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo como vivermos nessa terra, com resultados realmente que vão fazer diferença na nossa vida. Seja na sua vida profissional, na sua vida material, seja na sua vida financeira e familiar. E em todas as suas áreas que você, no seu trabalho também, tudo isso tem alcançado a nossa vida aqui. Deus abençoe a pastora Evanda. Bom dia, paz, pastor Vinícius. Glória a Deus, já está aqui online, voando, hein? Meu Deus, hein? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Eugênio também, que está aqui comigo na igreja. Nós estamos aqui na igreja, ó. Olha aí. Estamos aqui na igreja para fazer essa live. O pastor Eugênio já está ali no escritório, ele vai começar a orar no propósito de oração que nós temos todas as manhãs para a gente buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus através da oração e orarmos e intercedermos pelas vidas que estão fazendo parte da família unida. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão de abençoarmos vidas, né? Então que você possa ser uma pessoa que também faça parte da família unida. Nós estamos aqui na rua Wesley Dias Rodrigues, número 65, em frente à Lagoa da Fé, do lado da Câmara Municipal. Acho que é isso, né? O nome. Então, você é nosso convidado para estar aqui todos os dias de domingo e de quarta-feira. De quarta-feira a gente começa o culto às 7 horas. Estamos começando às 7 horas. Entra na página, siga a nossa página aqui na Família Unida para você saber todas as programações. E de domingo começa às 6h30 da tarde para que você possa vir abençoado, cultuar e depois ir embora, descansar, dormir, jantar, curtir a sua vida em nome de Jesus para na segunda-feira você voltar a trabalhar, né? Então Deus abençoe você que está assistindo aí, que você possa compartilhar com todos os seus parentes, seus amigos, com seus familiares, né? Porque esse conteúdo tem sido bênção para uma grande geração e eles têm sido renovados e abençoados. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, de nos fazer crescer a cada dia mais diante daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos em uma época de muita coisa acontecendo na nossa vida, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem te dado graça para você continuar permanecendo diante daquilo que Deus tem para você, né? Então, vamos continuar adorando, exaltando a Deus e crendo nas promessas dEle, que nada venha tirar a fé do seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos por essa sexta-feira maravilhosa, pela oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez aprendendo, ouvindo e nos preparando, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Que vidas sejam grandiosamente alcançadas nesta live. Muitas pessoas têm assistido esta live, ó Pai, todos os dias. E isso é maravilhoso, porque não somos nós, ó Pai, mas é o Senhor quem tem trazido esta palavra de vida, de conforto, uma palavra de despertamento a Deus, em uma época que as pessoas não têm mais fé. Mas o Senhor tem nos incomodado para gerar fé no coração deste povo, para que eles possam alcançar
o melhor do Senhor, como os homens da Bíblia, como os grandes profetas, ministros, ó Pai, alcançaram diante da Tua presença, simplesmente seguindo a Tua palavra. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão. Trazer esclarecimento, trazer uma visão aberta e trazer fé no coração desse povo, para que eles possam alcançar níveis muito maiores na vida deles, em todas as áreas, na sua prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que está online aí. Nós estamos aqui há 2 semanas já, hein? Hoje, em nome de Jesus, nós vamos acabar a história de José. Estamos há 2 semanas aprendendo sobre José. José que foi um jovem que fez grande diferença naquilo que ele colocava, tudo que ele colocava a mão dele dava resultado. Então é esse o nosso propósito, de sermos como José, né? Tudo que a gente colocar a mão, a gente quer ver as coisas acontecerem. E eu creio que é esse o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então Deus tem nos forjado, Deus tem nos preparado, nos dado sabedoria para que a gente possa aprender a cada dia mais e a gente possa ter munição. Quando os caras vão para a guerra, eles falam assim, ó, velho, acabou minha munição. Quer dizer, eu posso morrer a qualquer momento, porque ele está sem a munição para ele guerrear. E aquilo que está defendendo ele. Deus abençoe a nossa irmã Angélica Xavier. Bom dia, povo de Deus. Se ele não tiver munição, irmão, não adianta ele ir para a guerra, porque ele vai morrer. Então Deus está fazendo o quê? Diante dessa guerra que nós estamos vivendo no mundo, Deus tem nos dado munição para que a gente possa encarar qualquer coisa. Quando a gente está com Deus, a gente encara qualquer coisa. Foi assim na vida de José. José encarou todas as situações que veio na vida dele e ele saiu vencedor de todas elas. Por mais que na visão humana ele não estava vencendo, mas na visão espiritual ele estava vencendo. Porque ele estava sendo preparado, ele estava sendo capacitado. E muitas vezes que a gente vai ser capacitado, muitas das vezes a gente perde, muitas das vezes a gente é ferido, muitas das vezes a gente sofre, a gente cai, a gente levanta, mas aquilo é tudo uma preparação para um objetivo final maior de ser o vitorioso daquela guerra, amém? Então eu creio que Deus tem nos ensinado aqui com a história de José de forma extraordinária. Já tem 2 semanas já que a gente está nessa história e é uma história muito rica e maravilhosa. Segunda-feira nós vamos entrar em outra. Se não der tempo de terminar essa, a gente volta no mês que vem com ela também, porque é um leque muito grande, né, a história de José. E José nos ensina muita coisa como ser verdadeiramente um cristão, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 52. Nós já vamos sair daqui, já vamos pular lá depois para o 50. Gênesis 41, versículo 52, diz assim, ó. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ontem a gente falou sobre o primeiro filho, Manassés, né? E ontem nós falamos também sobre o segundo filho, Efraim. Sobre que Deus tem um propósito de te prosperar na terra que você está. Deus não quer que você saia dessa terra. Em todos os lugares que você passou luta e prova, Deus Ele quer que você permaneça lá porque Ele tem um propósito de te honrar lá, mesmo que Ele tenha que tirar você de lá depois. Então isso aqui está, ó, Gênesis 41, 51, versículo 51 e 52. Aqui está falando dos filhos, né? José casou. E então Deus deu 2 filhos a ele. Deus abençoe nossa irmã Meire Lima. Bom dia, paz a todos, ela disse. Nossa irmã Valéria de Araújo também já está aí online. Bom dia, paz de Jesus esteja com todos. A nossa irmã Luciqueira também. Bom dia, irmã. Deus abençoe, hein? Dá um like aí nos comentários das irmãs, hein? Já dá um like aqui para subir os likes. Dá um like aqui também na live, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que você conhece, para que isso possa chegar em mais vidas, em nome de Jesus, amém? E aí a Bíblia diz o quê? José, um jovem top lá, estava de boa na casa do pai dele, vivendo na tranquilidade, tinha um monte de servo, um monte de gente para servir ele, estava vivendo na boa, irmão. Aí os irmãos dele traíram, foi lá, vendeu ele, vendeu ele, foi comprado por Potifar, passou pela cadeia, chegou em Faraó, Deus honrou ele e aí Deus começa a entregar as bênçãos, né? Deus começa a usar Faraó para entregar as bênçãos para ele. E aí chega um ponto em que José recebe uma mulher e ele se casa com aquela mulher. E aí ele tem 2 filhos.
e diante de toda a história que ele tinha passado, diante de toda a situação que ele estava vivendo, ele olha para os filhos dele e fala assim, ó, porque naquela época o pessoal colocava o nome do filho com um propósito, né? Tudo aquilo que ele viveu para ter o filho, ou que ele almejava viver, ele colocava o nome. E aí José, como tinha vindo de Israel, tinha vindo de uma descendência que ensinou isso para ele, ele falou, não posso colocar qualquer nome nos meus filhos, né? Eu tenho que colocar um nome de acordo com aquilo que Deus fez na minha vida, com as minhas promessas, com aquilo que eu recebi. E aí ele coloca o nome de filho de Manassés e de Efraim. E a Bíblia diz que ele é abençoado através daqueles filhos, né? Porque existia uma promessa em cima deles. E aí ele pega e ele começa a trabalhar em cima do projeto e do plano que ele tinha feito com o faraó. Ele chega em faraó e fala assim, ó, faraó, você precisa de alguém que seja um cara que seja criterioso e sábio. Sabedoria só vem de Deus, irmão. Tem muita gente que ele tem inteligência terrena, que ele tem conhecimento terreno, mas a sabedoria de Deus é diferente. Como eu falei, José nunca fez uma faculdade, José nunca estudou em uma escola aí de Harvard, numa escola aí que hoje a gente vê grande. José nunca estudou isso, José não teve nenhum tipo de professor. O professor que ele tinha era Deus. Então aquilo que ele recebia não era a inteligência humana, aquilo que ele recebeu foi a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus faz o quê? Te dá graça para que você adquira conhecimento na terra e você domine em tudo aquilo que você está fazendo. Então é isso que Deus tem para nós. A sabedoria dele vem sobre nós para que a gente possa adquirir o conhecimento da terra e dominar em qualquer área que a gente tiver. Eu tenho um amigo meu que Deus deu sabedoria para ele. E qualquer área que ele entra para trabalhar, ele domina aquela área, irmão. Você dá 5 dias para ele estuda aquilo e ele consegue arrecadar informações, ele consegue estudar, ele consegue gravar aquilo na mente dele e colocar em prática. Deus abençoe nossa irmã Maria Aparecida Siqueira. Glória a Deus, né? Família em peso. Aí o que ele faz? Ele entende aquilo, absorve e aprende com a sabedoria de Deus e ele consegue sentar com pessoas que estão muitas das vezes há anos trabalhando naquele setor, muitas das vezes há muito tempo, já tem muito tempo de experiência e ele consegue ensinar os caras ainda, velho, de tanta sabedoria que Deus deu para ele. E ele senta nas mesas de reuniões e ele sai de lá como se ele tivesse já há muitos anos naquele mercado. Porque a sabedoria de Deus desce sobre ele e ele consegue aprender e dominar diante daquele mercado. Dominar diante daquele negócio. E então ele consegue fechar contratos, ele consegue resolver o problema das pessoas que já estão lá há muito tempo. Já estão lá há muito tempo já fazendo aquele trabalho e não conseguem enxergar aquela solução. Por quê? Veio uma sabedoria de Deus sobre ele. Da mesma forma que foi com José. Ninguém conseguia resolver o problema de Faraó. O pessoal, irmão, não conseguia resolver nem o sonho, nem a visão que Faraó teve. Imagina com aquilo que a visão estava representando. Porque Deus deu um sonho a Faraó, e aí José foi lá e revelou. Só que não era simplesmente revelar uma visão. Era um projeto que ele tinha que colocar em execução em cima de tudo aquilo que a visão falou. Porque a visão falava de algo que ia acontecer no futuro. Deus estava preparando e Deus estava forjando José para quando aquele momento chegasse, ele soubesse o que ele fez, que ele iria fazer. Olha como que Deus é tremendo. Toda a preparação que José teve lá na casa de Potifar, certo? Que foi na administração. Toda a preparação que José teve dentro da cadeia, irmão, nos lugares terríveis, nos lugares que talvez pela escolha dele ele não estaria ali. Porque pela escolha dele ele estaria com o pai dele, vivendo na boa, vivendo tranquilo, abençoado. Deus abençoe a nossa irmã Josiane do Prado. Bom dia, na paz do Senhor, amém, para você também. Aí o que acontece? Tudo aquilo que José talvez, com certeza, ele não queria passar, que seria como escravo dentro da casa de Potifar, aí ele é colocado como o quê? Administrador. O cara que ia comandar toda a casa. Ele ia saber o que entrava, o que saía, ele ia saber administrar todos os funcionários da casa, ele aprendeu a lidar com toda a riqueza que estava entregue na mão dele, a multiplicar aquela riqueza.
Olha o trabalho que Deus estava ensinando ele. Aí ele chega dentro da cadeia e Deus faz a mesma coisa. Fala para o carcereiro, coloca esse cara aí como administrador da cadeia. Olha como que Deus é sábio, irmão. Deus colocou José no pior lugar do Egito, que era dentro da cadeia, aonde tinha os caras que não prestavam, aonde tinha as pessoas que não valiam nada, aonde tinha as pessoas que ninguém valorizava, aonde era o lugar mais terrível. Deus coloca José lá para que ele pudesse ser o administrador daquela cadeia. Por quê? Porque Deus precisava forjar o caráter dele, Deus precisava preparar José para ele administrar o Egito, irmão. O lugar mais poderoso, mais terrível, mais tremendo que existia naquela época, que era o Egito. Mas primeiro Deus precisou passar ele pelo quê? Pelo pior. Olha o treinamento de Deus. O treinamento de Deus é totalmente diferente do humano. O humano ele faz o quê? Ele te ensina a teoria, depois da teoria ele coloca você num estágio, você vai trabalhar meio período com pessoas que sabem mais do que você, e essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão te ensinar na prática aquilo que você aprendeu na teoria. Até o ponto que eles vão olhar para você e dizer, não, agora esse cara está pronto para que ele possa sair da teoria e ele vai entrar agora na prática. Porque ele já está há anos exercendo tudo na teoria, aprendendo nos livros, aprendendo com pessoas que sabem mais do que ele. Ele só olha, ele não faz nada. Agora ele está pronto, depois de anos, para que ele possa colocar a mão na massa e entrar na prática. Aí o que acontece? Todas as pessoas que aprenderam muito na teoria, que aprenderam com pessoas que sabem mais, quando ele chega na hora da prática, ele fala o quê? Não era nada daquilo que eu pensava. A teoria não chega nem aos pés daquilo que eu tenho que fazer na prática. Porque na teoria eu tenho o tempo de olhar, igual um médico. O médico ele faz o quê? Ele pega um livro, que dentro do livro tem várias camadas de pele, tá desenhado lá, várias camadas de pele. Tem várias veias aqui, ó, específicas, que tem o nome certinho. Tem o sangue pintadinho, bonitinho. Agora, quando o cara abre alguém ali, ó, para fazer cirurgia, cadê as camadas de pele? Cadê o sangue bonitinho? Cadê as veias que ele não consegue enxergar? Os órgãos que ele não consegue ver nada com um monte de sangue na frente? Porque entrou a prática. E quando entra na prática, o negócio pega, velho. Quando entra na prática, o pau tora, não tem boi. O negócio vem para arrebentar. Você tem que estar o quê? Preparado. Mas a maioria não está. Aí ele vai aprendendo o quê? Com os erros. Aí ele vai lá, faz, não dá certo. Aí ele vai lá e faz. Só que ele já está na prática, irmão. Aí Deus faz o quê? Deus faz totalmente ao contrário. Em vez de Deus começar pela teoria, que é o mais facinho, em vez de Deus passar com você anos na teoria te ensinando, Deus faz o quê? Deus te coloca logo no começo na prática. Deus te joga na prática e junto ele lança a teoria em cima de você. Porque diante da prática, irmão, não tem como correr. Na prática, ou você aprende ou você não aprende. Por que um monte de gente desanima no meio da prova? Porque ele não aguenta. Ele fala, não dá certo não, Senhor. Como que pode, Deus, eu passar por essa prova? Mas o que Deus está fazendo, irmão? Quando Deus te lança numa prova, Ele está acelerando o tempo na sua vida. Ele não quer que você passe anos na teoria, aprendendo no livrinho. Ele não quer que você passe anos ali perdendo tempo, não. Porque Ele sabe que aquilo que a teoria está ensinando, muitas das vezes na prática é totalmente diferente. Muitas das vezes não, a maioria das vezes. Aí Deus faz o quê? Como eu tenho uma prova, Deus falou com o irmão aqui esses dias, ó, Deus vai acelerar o tempo na sua vida, velho, porque o que Deus tem para você tem que ser logo. Deus não tem tempo para perder com você aprendendo a teoria, para você realizar todos os seus sonhos, para você fazer a sua empresa crescer, para depois você vir fazer o que Ele quer. Deus não tem isso para você. Aí Deus falou para ele, eu vou colocar pessoas do seu lado para cuidar daquilo que você passaria anos para começar a cuidar, para que você possa já cair na prática daquilo que eu tenho para você. Deus abençoe a nossa irmã Marielle Montanher. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Deus ele faz a contramão ao mundo. José não passou em nenhuma faculdade aqui. José não passou em nenhum professor especialista, não. José não ficou anos na teoria aprendendo nada. José foi lançado como escravo, já na prática. E da prática, ele teve que se levantar como administrador. E Deus começou a preparar José como administrador daqueles lugares que ninguém queria ser. Como escravo dos lugares que ninguém queria entrar, Deus colocou na mão dele no mais terrível lugar. Para que quando ele chegasse,
diante de Faraó, aquilo fosse natural. Ô irmão, se você cuidar do pior lugar da terra, quando você chegar lá em Dubai não fica fácil? Você está administrando a África, que é um lugar que as pessoas passam fome. Você está administrando a África e você consegue reverter essa situação. Você consegue fazer com que as pessoas recebam alimento, você consegue fazer com que as pessoas tenham trabalho, você consegue fazer com que chegue a pavimentação na casa deles, com que chegue a água encanada, com que chegue a luz elétrica. Nenhuma África, num lugar terrível, um lugar que as pessoas passam fome, as pessoas passam dificuldade. Eu tenho um amigo meu que mora lá, irmão, e ele conta como que é. Agora, se você consegue resolver o problema de um país desse, qual a dificuldade que você vai ter quando você chegar em um Dubai? Lá em Dubai, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que lá já tem ouro, lá os carros é de ouro, lá os prédios têm ouro, lá tem do bom e do melhor, irmão. Lá tem as melhores alimentações. É só você chegar e administrar com o do bom e do melhor. Não tem dificuldade nenhuma, irmão. A Marielle, eita que é forte. A irmã Valéria de Araújo, amém. Tudo é um processo. Exatamente. Aí Deus fez o quê? Pode pegar, irmão, todos os homens da Bíblia. Em todos os homens da Bíblia, Deus não ficou ensinando teoria para eles, não. Deus mandou eles para a prática logo, enfiando a teoria junto. E eles foram aprendendo a teoria e já colocando em prática. Eu aprendi, sabe como que eu aprendi violão? Eu não aprendi violão aprendendo teoria não, irmão. Você vai nas escolas, o cara te ensina toda a teoria para depois ele te ensinar a prática, sabe? Mas eu nunca passei numa escola. Sabe quem me ensinou? Foi Deus. Aí Deus falou assim, ó, já pega na prática aí já. Comecei já na prática, fi. Eu tinha 5 dias para aprender violão para tocar no culto. Porque não tinha ninguém, todo mundo tinha ido para a escola, todo mundo estava estudando à noite, a pastora Tainá foi estudar à noite, não tinha como vir no culto. Os levitas, foi todo mundo estudar durante a semana, eles só podiam vir no final de semana. Aí eu tinha 5 dias, irmão. Acho que era sexta-feira, eu ia cantar na próxima quarta. Eu tinha que aprender em 5 dias violão. Aí Deus olhou para mim e falou assim, eu não tenho tempo para te ensinar a teoria, velho. Se eu for aprender teoria, você não vai tocar nunca quarta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar você na prática, você vira. Tirei todos os levitas, agora você vai ter que se virar sozinho. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu entrei no quarto. Ficava 10 horas lá, ó, dentro do quarto. Aprendendo. Sabe o que eu aprendi? Em uma semana aprendi a tocar violão. Depois eu fui só aperfeiçoando. Aí quando eu estava bom na prática, aí eu fiz o quê? Agora eu vou aprender teoria. Aí eu fui e aprendi a teoria com mais facilidade ainda. Sabe por quê? Foi Deus que me ensinou, irmão. Deus foi contramão ao mundo. O mundo ensina a teoria. Deus foi e me ensinou na prática. Para depois eu aprender a teoria com mais facilidade lá na frente. Por quê? Deus, ele é sábio, irmão. Ele ensina a gente jogando no meio da cova do leão lá. Sabe o que Deus fez? Chamou Daniel. Daniel lá, fiel, ó. Só que Deus em nenhum momento livrou ele da cova de leões, não, filho. Deus permitiu que ele fosse lá dentro, porque Deus estava ensinando ele na prática. E quando ele venceu lá dentro, sabe o que aconteceu? Deus tocou no rei, Deus tocou em todo mundo, converteu um monte de gente. Através da prática dele, não foi na teoria. Tem muita gente que vive só a teoria, irmão. Quando chega na prática, ele não vive nada. Por que a Bíblia fala assim, ó, que a letra mata? A Bíblia não está mandando você parar de conhecer a Bíblia. Tem muita gente que pega esse texto, a letra mata. E ele acha que ele não tem que estudar. Não, irmão. A letra mata é o quê? Se você viver com a mente que você tem que só aprender a letra, o que acontece? Você vai ser morto, porque você nunca vai ter fé para exercer nada. O que Deus faz com o pastor? Deus coloca ele lá, ó, vai cuidar da igreja. Dá seus pulos. Agora você pega, não todos, irmão, não estou generalizando, mas a grande maioria de pastores que fazem teologia, eles não têm fé e não têm coragem para encarar e abrir uma igreja sem dinheiro, para abrir uma igreja sem recursos. Eles não têm fé, velho. Por quê? Primeiro eles se encheram tanto da teoria e aquilo muitas das vezes matou a fé deles, porque eles não acreditam mais no sobrenatural, eles só acreditam na lógica. Quem acredita só na lógica não chega a lugar nenhum, irmão. Você pode pegar Steven Spielberg, que é um cara aí que domina
o diretor mais top que tem, sabe o que ele tem que fazer? Ele não tem que ficar na teoria, ele cria filmes que ninguém nunca criou, porque ele tem que sair do padrão. Aquilo que ele aprendeu na escola não resolve hoje. Ele tem que pensar fora da caixa, ele tem que pensar fora da teoria, para que ele lance filmes e uma grande multidão e ele ganhe milhões com aquilo. Por isso que os filmes do cara é bom, porque ele pensa fora da teoria, ele pensa fora da prática, da prática que as pessoas estão acostumadas. Ele exerceu uma prática que as pessoas não entendem. Mas no começo as pessoas chamam ele de louco, mas depois ele é o quê? Gênio. O que aconteceu com o cara, o dono da Apple? O cara era louco, irmão. Na visão do povo ele era louco. Mas ele falava, não, a gente tem que fazer assim. Ele fez diversos lançamentos e deu tudo errado, irmão. Não deu resultado nenhum, não vendeu nada. Sabe o que ele fez? Ele perseverou, porque a visão dele não era na teoria igual as pessoas estavam acostumadas. Vamos fazer assim que já deu certo, vamos continuar nessa. Os caras queriam continuar no MacBook lá 2, porque era um negócio que sustentava. Era esse negócio que sustentava a empresa. E ele falava, não, velho, não quero saber. Eu quero saber de criar coisas novas. Aí as pessoas vinham com o mesmo e o mesmo. Aí ele fazia o quê? Não, eu não aceito, eu quero algo novo. E o que acontecia? Todas as vezes que ele lançava, dava errado. Sabe por quê? A gente acha que o gênio, ele faz a primeira vez e dá certo. Nenhuma vez. Irmão, nem os caras que é gênio. O cara que criou a lâmpada que a gente usa hoje, sabe quantas vezes ele tentou? Mais de 1000 vezes. Você sabe o que é você perseverar em um projeto mais de 1000 vezes e aquilo dá errado? E o cara não desistir, irmão. Hoje a gente fala, nossa, o cara é um gênio. Mas vai pensar igual ele naquela época, não existia. Vai pensar igual ele, todo mundo falando para ele parar. Todo mundo falando que ele estava gastando dinheiro demais com um negócio que não estava dando certo. Todo mundo metendo pau nele, todo mundo chamando ele de louco. Mas quando vem o resultado, o que acontece? Aí o cara vira gênio. Eu sempre falo aqui, a diferença entre um louco e um gênio é apenas o resultado. Entendeu o que eu falei? A diferença entre um gênio e um louco é apenas o resultado. O que é isso, pastor? Não estou entendendo nada. Quando quando o gênio e o louco se propõem a fazer um projeto, os dois estão no mesmo patamar ali, os dois é louco. Mas quando esse aqui tem um resultado, ele já não é mais chamado de louco, ele é chamado de gênio. Tem um pastor da nossa nação que todo mundo chamava ele de louco. Mas a mente dele é tão terrível, o cara nasceu há 50 anos à frente, irmão, da época dele. A igreja dele, não sei, deve ter uns 50 anos. Quando ele começou a igreja dele, todo mundo chamava ele de louco, todo mundo chamava ele de doido, todo mundo metia o pau nele, todo mundo queria acabar com ele. Agora hoje, sabe o que acontece? As pessoas assistem o programa de televisão que ele comprou. As novelas dele, as pessoas vão à igreja dele, é a igreja que mais tem igreja no país. É um cara que criou um padrão que ninguém consegue criar nem dentro de uma empresa, irmão. Ele criou dentro da igreja. Mas há 50 anos atrás ele era louco. Hoje ele é o quê? Hoje ele é um gênio, irmão. A mente dele foi à frente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com o natural, Deus trabalha com o sobrenatural. Sabe o que Deus fez? Eu vou te dar uma visão aqui que ninguém vai entender, velho. Só que vai depender de você. Você vai acreditar nessa visão ou você vai ficar fazendo o que todo mundo já está fazendo? Aí o que ele fez? Não, vou fazer o que o senhor está mandando. E ele começou a fazer, E hoje ele é o quê? Respeitado. Até os presidentes vão lá conversar com ele, irmão. O cara fez um templo em São Paulo que ninguém nunca fez no país, velho. Sabe por quê? Porque ele largou de pensar na teoria, ele largou de pensar naquilo que todo mundo estava fazendo. E ele começou a fazer o quê? O que Deus quis fazer. E o que Deus faz é contramão ao mundo, irmão. Enquanto todo mundo faz anos a teoria, enquanto todo mundo vai lá, fica com um babá cuidando dele, sabe o que Deus faz? Te joga logo na prática. Jogou José lá, vai virar escravo, velho. Agora você vai ser escravo, agora você vai aprender a administrar na prática. Sabe como que eu aprendi a administrar a igreja? Foi na prática, velho. Foi com o pau torando nas minhas costas, sem dinheiro. Porque administrar com dinheiro é fácil, quero ver você não ter nada.
Você pagar um aluguel de 4 mil reais sem ter dinheiro, na época subiu para 6 mil ainda, você sustentar a sua casa, você ter que coordenar o dinheiro que está entrando. Hoje eu vou ensinar empresário, irmão, mesma coisa que nada para mim. Porque eu aprendi, eu vejo os empresários sofrendo, eu falo, irmão, não é possível, velho, que você está sofrendo com isso aqui. Na época que eu administrava, não tinha nenhum real não, velho. E eu tinha que me virar para pagar aluguel, a gente tinha que se virar. E eu aprendi a administrar lá. Hoje eu chego com um empresário que a empresa dele dá 18 mil e ele está querendo fechar a empresa, irmão. Porque não tem sabedoria. Mas o que acontece? Deus forjou a minha vida na prática, com o pau torando. Durante anos ali, ó. Sem dinheiro, sem nada. E tendo que fazer o negócio acontecer. E a igreja está de pé até hoje aí. Foi isso que Deus fez com José. Deus não colocou ele na teoria lá para ele aprender anos. Ó, você vai passar aqui pela escola de Faraó, com os melhores professores, você vai aprender a administrar para um dia eu colocar você perto de Faraó para você administrar todo o Egito. Não. Deus jogou ele, foi dentro da cadeia, velho, o lugar que ninguém queria ir, para cuidar do que ninguém queria cuidar, para se preparar com aqueles que ninguém dava valor. Olha como que Deus é sábio, irmão. Deus te dá um negócio que você não quer. Sabe o que aconteceu quando eu comecei? Meu propósito era ser jogador. E o meu sonho sempre foi esse. E Deus falava assim, ó, você vai ser pastor. E eu falava, você tá louco, Deus? Quero ser pastor não, quero ser jogador. Aí Deus falava, não, você vai ser pastor. Aí eu falava, não, então tá bom então. Mas quando eu tiver uns 40 anos, uns 45, né? Aí eu vou ser pastor. Mas o projeto de Deus era outro. Aí Deus usou um dia a pastora Tainá e falou assim, ó, eu vou te levar no sonho que você quer, mas primeiro eu vou te ungir a pastor. Primeiro você vai ser pastor. Aí eu falei, agora ferrou mesmo. Agora a casa caiu, velho. Porque eu tenho 23 anos. Até eu ser pastor com uns 40 e poucos, já não vou ter força mais para nada, velho. A pastora Evandra, você é um ótimo administrador, muito obrigado. E aí? Mas o projeto de Deus era me ungir com 23 anos mesmo. Foi ungido a pastor com 23 anos, irmão. Porque eu já exercia o chamado de pastor sem receber a unção. Eu já fazia na prática o que eu recebi depois com a unção. É assim que Deus trabalha. Tem muita gente que quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser as coisas. Ô, irmão, não fica esperando ninguém te ungir para você fazer as coisas não, filho. Você tem que fazer antes, porque depois a unção é consequência. José se tornou administrador do Egito pela consequência do que ele tinha feito dentro da cadeia e com Potifar. Ele não esperou receber, nossa, agora eu tenho que ser o administrador, agora eu vou aprender como administra, agora eu vou aprender como me preparar. Não, filho. Tudo que a gente recebe de Deus, primeiro a gente já estava preparado. Sabe o que Deus faz? Ele vai te forjando. O que Deus está fazendo com um monte de gente aqui na igreja? Pessoas que eram funcionários. Deus jogou para ser empresário. E eles estão aprendendo na prática o que é ser empresário. Porque não tem tempo para ficar aprendendo teoria, não tem tempo para ficar aprendendo 5 anos como é ser um empresário. Senão eles estariam onde, irmão? Passando fome. Hoje eles foram lançados e hoje eles já estão há 3, 4 anos sendo empresários. Hoje eles já têm uma maturidade. Hoje eles aprenderam onde que não erra. Hoje eles aprenderam como que não faz. Como que tem que fazer para a empresa crescer. Tem que ser fiel, tem que agir assim, tem que ter a mente aberta. Tem que cada dia mais estar renovando. Por quê? Na prática ali, ó, Deus jogou eles, vai. Eu quero que você seja empresário. Porque eu quero que você seja um mantenedor da obra. E aí, o cara foi lá, aprendeu. É assim que Deus trabalha com a gente. Não fica achando que Deus vai ter muita paciência com você, esperar você 2 anos passando uma luta, aí depois de 2 anos Deus manda outra. Não, filho. Deus manda uma luta em cima da outra, ó, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em abençoar a gente. E quando Ele precisa abençoar, Ele faz o quê? Ele acelera o tempo, Ele joga a prova em cima da outra, ó. Uma prova em cima da outra, uma prova em cima da outra. Para você ir aprendendo e ó, cada vez ficando mais esperto. E aí você está preparado para aquilo que Deus tem para você. Aí o que Deus fez? Jogou José no meio lá do cárcere, jogou José no meio da casa de Potifar. José teve que se virar para aprender, irmão. Ô, irmão, olha para você ter noção. Olha como que é profundo. José foi para uma terra que não era dele. Sabe o que aconteceu? Ele teve que se adaptar a outra terra que ele estava vivendo.
Deus abençoe nossa irmã Monique Stephanie. Ele teve que se adaptar a outra terra, porque o que ele fazia lá com o pai dele não dava certo aqui não, filha, que era o Egito. Era diferente. Ele teve que rapar a barba, os judeus não rapavam a barba. Ele teve que se adaptar ao lugar que ele estava. Imagina um cara que era bem cuidado ter que ficar dentro de uma cadeia. Ele teve que se adaptar dentro da cadeia ao ponto que o cara olha para ele e fala assim, esse cara é diferente. E o cara coloca ele como administrador. Sabe o que acontece? Deus nunca vai deixar a gente acomodado. Deus sempre manda luta e prova, porque a gente tem que crescer. Há 2 anos atrás, a gente tinha uma mente. Há 2 anos agora, depois de 2 anos, a nossa mente expandiu de uma forma tão grande, irmão. A gente teve um crescimento emocional, a gente teve um crescimento financeiro, a gente teve um crescimento em relacionamentos, a gente teve um crescimento na nossa própria liberdade, como eu falei no começo da semana, que Deus quer nos libertar, na libertação pior que existe, que é a libertação da mente. Em 2 anos que a gente não tinha tido em mais de 15 anos como pastor, irmão. Mas a gente teve que passar uma prova que a gente nunca tinha passado na nossa vida. E aí? Mas aquilo nos trouxe um crescimento tão tremendo, irmão, que hoje a gente está preparado para encarar coisas que talvez nós não estaríamos nunca. Porque a provação, o treinamento de Deus não é na teoria não, velho. O treinamento de Deus é na prática. O treinamento de Deus é ali, ó, encarar a guerra. Deus não vai te treinar para a guerra não, Ele vai jogar você na guerra e você já vai ter que se virar, filho. Já vai ter que aprender como que pega a munição, já vai ter que aprender como encarar. Porque não tem tempo de ficar treinando ninguém não, filho. Deus já joga você dentro da prova e Ele te treina lá dentro da prova. Ele não vai ficar dando teoria para você, igual um monte de crente aí. Ah, Deus Ele perdoa tudo. Deus perdoa tudo, Deus entende. Deus entende mesmo, Ele não é ignorante, Ele não é burro. Deus entende que você não quer se esforçar para você sair do pecado. Deus entende que você não quer se esforçar para casar, quer viver na fornicação. Deus entende que você não quer largar o vício, que você prefere agradar o seu corpo, a sua cachaça, você prefere agradar a sua droga. Você prefere tudo isso do que se esforçar para fazer o que Deus está te mandando. Porque aquilo vai ter benefício. O que você está fazendo só vai te levar à desgraça, irmão. Só vai te levar à derrota. Mas quando você colocar um propósito e um projeto diante daquilo que você quer, você vai alcançar coisas grandes. Ontem eu estava com meu pai. Meu pai é meu mentor, ele que me ensina. E a gente estava passando numa rua e passou uma pessoa que ele conhece há anos atrás, irmão. E ele falou assim, ó, esse rapaz, ele é do mesmo jeito que eu conheci ele há 20 anos atrás. Ele nunca comprou um carro, ele nunca investiu na casa dele, ele anda de a pé faz anos. Na mesma vida, irmão. Você acha, irmão, que era aquilo que Deus queria para ele? Você acha que era aquilo que Deus tem para ele viver? A gente tem quantas vidas, irmão? A gente tem uma só e a gente desperdiça com ela. Sabe por quê? Porque a gente não tem projeto. As pessoas vivem na terra sem um projeto, irmão. Eu não acredito, irmão, por mais pobre que você seja, que você está há 20 anos com a sua casa do mesmo jeito. Isso é culpa sua, velho, não é culpa de Deus não, não é culpa do governo, a culpa é sua. Sabe por quê? Se você tivesse há 20 anos atrás colocado um projeto de guardar pelo menos R$30 por mês, olha o tanto de dinheiro que você já não tinha para investir na sua casa. Aí sabe o que a gente faz? A gente quer tudo de uma vez. Ah, o dia que eu tiver R$100 mil para me reformar minha casa, aí eu vou fazer. Mas nada na vida é assim não, filho. Ninguém na vida recebe tudo de uma vez. José foi recebendo as coisas, ó, de acordo com o que Deus ia entregando. Mas em todas elas ele soube aproveitar a oportunidade. Quando ele recebeu, ele tinha um sonho, ele teve um sonho antes dele sair da casa dele. Que todos os irmãos dele e o pai e a mãe se dobravam diante dele. E ele governava sobre todos. Aí os irmãos dele olhou para ele, você é louco, velho. Quando que você é o mais novo, você vai dominar sobre nós? Jamais. Aí sabe o que aconteceu? Venderam ele. Quando ele chegou na casa de Potifar, era aquilo lá que Deus tinha para ele, irmão? Me diz. O projeto que Deus tinha para ele era de governar sobre o pai dele, sobre a mãe dele, sobre todos os irmãos. Ele ia governar sobre eles dentro da casa de Potifar, irmão? Não. Mas ele aproveitou a oportunidade.
Ele aproveitou o processo, ele se preparou, ele colocou uma visão daquilo que ele queria alcançar. O meu projeto é esse, alcançar o governo sobre toda a minha casa. Mas eu vou aproveitar a oportunidade que está aparecendo agora. Sabe por que jovem não cresce? Porque jovem entra no emprego hoje, amanhã ele já sai, velho. Ele não aguenta nenhum desaforo, ele não aguenta o patrão dele pegar no pé dele, ele não aguenta nada. Aí sabe o que ele faz? Ele abandona e vai viver com o pai dele de novo. Aí ele nunca cresce, porque ele não sabe renunciar aos momentos. Aí ele pega e fica reclamando. Ah, mas eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro para andar, eu não tenho dinheiro nem para pagar o Uber. Culpa sua, velho. Por quê? Você não aproveita as oportunidades. Quando a bênção chega, você faz o quê? Ah, não, isso aqui não é pouco pro que eu quero. Aí o que acontece? Perde a bênção, irmão. José fez o quê? Ele aproveitou todas as oportunidades para crescer. Se você hoje é funcionário, aproveite que você é funcionário. Já começa a guardar dinheiro agora, já começa a aprender como é ser empresário agora, já começa a se preparar, irmão, para quando você sair de lá, você já ter um recurso para você engatilhar e você entrar de cabeça no negócio. Aí o que acontece? As pessoas ficam lá de braço cruzado. No momento que ele podia estar se preparando, no momento que ele está vivendo com o pai dele, que ele não paga nenhuma água, no momento que ele podia estar... que ele mora com o pai dele, que ele não paga a luz, que ele não compra nem comida dele, nem a roupa dele. E ele está trabalhando. Em vez dele guardar dinheiro, dele se preparar, dele colocar um projeto, dele olhar como que faz para comprar as coisas, sabe o que ele faz? Ele gasta no shopping, ele gasta com lanche, ele gasta... Administração, velho. Se você não aprender sobre administração, irmão, você nunca vai crescer. Você pode ser o crente que mais fala em língua, você pode ser o crente que mais fala no charamanai, o crente que tem visão. Eu conheço gente que é usada de uma forma extraordinária, sabe que ele é pobre. Sabe por quê? Culpa dele, não é de Deus não, velho. Porque o dom que ele tem era para ele ser rico. Mas ele não tem por quê? Ele não aprendeu a administrar o dom dele. Ele não aprendeu aquilo que o dom dele traz. Ele não... A pastora Tainá aqui, ó. Irmão, olha o dom que a pastora Tainá tem. Sabe o que está acontecendo com ela? As pessoas, eu tô pedindo um iPhone aqui, e a pastora Tainá ganhou um iPhone aí, já tá com um iPhone já essa semana já. Sabe por quê? Porque ela é mais crente que eu, velho. Sabe o que ela tá fazendo? Recebendo um salário todo mês, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem usado o dom dela e ela tem agido com sabedoria com o dom que Deus deu para ela. Ela não é ignorante, ela sabe o que ela está fazendo, filho. E o que está acontecendo? Deus está movendo as pessoas ao favor dela, em cima do dom que Deus deu para ela. Enquanto eu vejo muitos passando fome com um dom igual ao dela. Ela vê a pessoa, nunca viu na vida, revela a vida da pessoa inteira, irmão. Só chorando aqui na quarta-feira. A mulher chorou igual criança. E aí? Ela aprendeu, já sentamos já muitas vezes sobre administração. Administra assim, o seu dinheiro, administra assim o seu dom. Faça assim com o seu dom, para que isso gere esse tipo de resultado. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que nós devemos aperfeiçoar o dom. As pessoas recebem o dom e... é simplesmente isso. Não, filho. Sabe o que está acontecendo? Sabe por que tem um monte de gente me elogiando pelas palavras que eu estou trazendo? Porque eu estou aperfeiçoando o meu dom, filho. Eu estou estudando, eu passo horas estudando. Não é só chegar aqui e abrir o computador, não, velho. Eu passo horas estudando, aprendendo, investigando como que era a vida do povo naquela época, como que eles agiam, e disso eu tiro a palavra que eu prego. E quando a gente prega, as pessoas são transformadas, as pessoas são impactadas, pessoas que não entregavam primícia começam a entregar, pessoas que não eram dizimista começam a entregar, pessoas que não entregavam voto, nunca entregou voto na vida começam a entregar. Porque elas aprendem realmente o que é aquilo. Mas tem que ter alguém para esclarecer para elas. E esse alguém que esclarece tem que estar preparando, tem que estar se esforçando, tem que estar aprendendo, tem que estar se... Não é de qualquer jeito não, velho. As pessoas acham que Deus vai jogar ela na bênção lá e... Não. Deus vai forjar o seu caráter. Quando a bênção chegou em cima de José, a bênção veio com responsabilidades, irmão. A bênção não é de qualquer jeito não. Toda a bênção que a gente recebe tem uma responsabilidade em cima dela. E aí você vai ter que exercer o que você aprendeu lá atrás. José recebeu uma bênção, todas as bênçãos nós já falamos aqui, um monte. Mas chegou um momento que ele teve que exercer o que ele foi chamado, que era de administrar todo o Egito.
mas ele foi excelente naquilo que ele fez. A história de José é muito grande, irmão. Ainda tem que entrar na parte da administração dele, tem que entrar na parte dos familiares dele, tem que entrar na parte do tempo que ele viveu, um monte de coisa. Meu Deus do céu, muito grande. Semana que vem eu vou voltar com outra história. E na outra semana só que eu vou voltar com a de José. Porque se você quiser aprender, você vai ter que ficar aqui a todas as lives. Porque não adianta você entrar aqui uma live só. Tem gente que ele tá sem igreja. Aí ele vem para a igreja um dia. Aí ele já quer julgar a igreja por um dia, irmão. Ele nem sabe o que está acontecendo. Às vezes o som dá problema naquele dia. Às vezes o irmão chega atrasado, o cara que vai ficar na recepção. Aí ele chega e fala, aquela igreja não tem recepção. Aquela igreja não tem o som bom. Aquela igreja não tem ministério de louvor. Aquela igreja não tem isso. Ninguém me cumprimentou. Mas ele nem sabe o que aconteceu, velho. Aí ele quer julgar a igreja por um dia só. Aí sabe o que acontece? Ele não para em nenhuma igreja. Agora, o dia que ele vem, passa pelo menos um mês vindo, ele já consegue entender a visão da igreja. Tem um irmão que hoje é da nossa igreja, sabe o que aconteceu? A gente estava numa série de pregações, no ano passado, sobre as bênçãos de Obed-Edom. A gente estava falando sobre o quê? Sobre bênção. Aí ele veio um domingo, falou assim, tá falando sobre as bênçãos, né? Aí ele veio outro domingo, ele veio 3 domingos, ele falou assim, ele veio 2 domingos, ele falou assim, se em 4 domingos ninguém falar sobre salvação, eu não vou mais naquela igreja. Mas a gente estava fazendo o que, irmão? A gente trabalha com série aqui de pregação, uma sequência de pregações para que o povo entenda. Aí o que acontece? Ele veio um dia e quis julgar a igreja. Mas Deus foi tão fiel que no outro dia, Deus usou o pastor para falar do Espírito Santo de salvação. Porque Deus sabe como que é a mente do povo. E como Deus queria converter ele, aí ele falou assim, levei uma surra. Hoje ele é da nossa igreja, ele contou pra gente. Mas o que acontece? Se tivesse passado as 4 pregações falando só sobre as bênçãos de Obed-Edom, e ele tivesse ido embora, azar o dele, irmão, ele que perdeu. Porque ele não entendeu a visão da igreja. Ele não pode julgar a igreja por 2, 3 dias que ele vem. Por isso que tem um monte de gente que não para igreja nenhuma. Porque ele quer entrar na igreja hoje e ele quer que aconteça tudo que está na mente dele. Ele quer que a igreja forge da forma que ele gosta. A igreja não muda por causa de ninguém não, velho. A igreja vai continuar na visão dela. Independente de quem goste ou quem não goste. Quem tem que se adaptar à igreja é você, não é a igreja você. Jesus não desceu na terra e falou assim, como que está fazendo agora? Vamos lá, eu tenho que me quadrar no padrão. Não, filho. Jesus falou, a minha igreja funciona assim, velho. Com santidade, a minha igreja funciona com reverência, a minha igreja funciona cumprindo os princípios. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, vai para o inferno, não tem boi. Ele tem um projeto, ele sabe para onde ele está indo. Ele não vai mudar por causa de ninguém. Aí o que acontece? Você tem um projeto de abrir uma empresa. Aí vem um cara e fala, não dá certo não, aquilo lá não. Aí você fala, não é verdade? Aí você vai atrás de outro. Não dá certo não. Aí o que você faz? Você nunca tem propósito, irmão. Nunca tem propósito. Deus está falando o que aqui? Que Deus nos ensina na prática. Deus não fica perdendo tempo com teoria não, Ele joga você na prática. E você tem que estar atento para entender o contexto das coisas que estão acontecendo. Para entender o ambiente que você está vivendo. Para entender a atmosfera espiritual que você quer trazer para aquele lugar. E aí o que acontece? As pessoas vêm ao seu favor, a administração vem na sua mão. E você precisa estar preparado. Você precisa estar com a sabedoria de Deus para administrar a sua vida, irmão. Tem gente, irmão, que ele quer botar defeito na igreja. Ele fala assim, mas eu não concordo com tal coisa. Um dia uma pessoa chegou no meu pai, né? E meu pai era pastor e tal. Ela chegou e falou assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou, tá bom. Ela falou assim, tem que mudar isso na igreja, tem que mudar isso. Aquele irmão não pode fazer isso por causa disso. Tem que mudar essa parte da administração, tem que fazer dessa forma. Aí meu pai olhou para ela e falou assim, irmã. Ela falou, é fácil, é só fazer o que eu tô falando. O pai falou assim, é engraçado, né? Você está com tanta ideia aí para a igreja, você está falando tanto que tem que fazer assim, 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 mas por que você não faz isso na sua casa? Que sua casa está arrebentada, seu marido briga com você, seus filhos não te obedecem, você vive numa miséria. Por que você não pega isso tudo que você está falando que tem que mudar na igreja e faz na sua casa?
E aí, irmão? Sabe o que aconteceu? Nunca mais ela falou nada. Porque ela não conseguia resolver nenhum problema da casa dela. Como que ela quer resolver da igreja? Se ela não sabe nem o que está acontecendo, se ela nem está inserida no contexto da igreja, para ela entender qual que é a metodologia do pastor, qual que é o planejamento que o pastor tem. Agora imagina se meu pai falar, você está certa. Aí vai fazer o que a pessoa que nunca foi pastora quer fazer, não sabe nem como funciona nada. Sabe o que ia acontecer? A gente ia ter fechado a igreja, irmão. Mas ele tinha uma visão da onde ele queria chegar. Ali ninguém estava vendo o resultado ainda, filho. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas a gente já sabia aonde que aquilo ia nos levar. E a gente perseverou e aquilo deu resultado. Aí depois que aconteceu, o que acontece? As pessoas vêm falar, nossa, eu nunca pensei que era desse jeito, eu nunca imaginei que seria tão bom, eu nunca imaginei que daria tanto certo, eu nunca imaginei que seria um sucesso desse. Quando começou eu não acreditava. Mas quem está na frente, irmão, tem que saber onde ele quer chegar. Você que é líder da sua família, você que é líder de uma empresa, você que é um funcionário de uma empresa que é líder de outras pessoas. Você tem que arcar com as consequências do que você faz. Se você não tem projeto na sua vida, irmão, na sua família, você nunca vai vencer. Começa o ano, você fala, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo. Agora, o que você vai fazer para conquistar aquilo lá? Qual que é a mente que você está preparando para você alcançar uma casa nova, para você se preparar, irmão? Nada vem por acaso. As pessoas chegam na igreja e falam, que igreja linda. Mas teve um planejamento, velho, não foi de qualquer jeito. A gente foi estudar, a gente foi ver como que era em outros lugares. A gente trouxe para a nossa realidade aquilo que estava acontecendo, com os recursos que a gente tinha, e a gente começou a executar. A gente não ficou falando, a gente não tem dinheiro, não. A gente não tem condição nenhuma de fazer tal coisa. Não, filho, a gente falou, aquele cara faz daquele jeito, tá dando certo. Vamos pegar aquilo ali e vamos trazer para nossa realidade. Qual que é o recurso que a gente tem para fazer isso? Vamos fazer assim. Vamos fazer, é o recurso que a gente tem. Para a gente fazer o que o cara tá fazendo, precisa de 100 mil. A gente tem 5. E agora? Vamos adaptar a situação, velho, para que a gente consiga com 5 mil o que o cara tá conseguindo com 100. Aí as pessoas vêm e falam, nossa, como que vocês conseguem? Irmão, a gente se adaptou, como José se adaptou. José olhou o contexto daquilo que os caras estavam vivendo e falou assim, velho, aquilo que eu estava fazendo com meu pai não estava dando certo. Eu tenho que me adaptar com aquilo que Deus está me ensinando aqui para que eu possa executar no meio desse povo. No meio de um povo que não conhece o meu Deus, no meio do povo que não acredita no meu Deus. E eu tenho que ser o exemplo em cima daquilo que o cara está vendo, que eu estou fazendo. Aí José teve resultado, irmão, com aquilo que ninguém queria. Com aquilo que ninguém aceitava. Sabe o que acontece? Olha, isso aqui vale ouro, irmão. Eu aprendi isso com os meus pais. Isso mudou a minha vida. Isso vai mudar a sua vida, irmão. Dá um like aí em nome de Jesus, vai. Que eu vou te ensinar aqui, ó, vai transformar a sua visão. Porque você olha por uma visão errada. E você vai começar a enxergar em uma visão que muda e transforma tudo aquilo que você faz. Sabe o que a gente faz? A gente quer receber algo que seja bom. A gente quer pegar um cargo numa empresa, nossa, o cara está arrebentando naquele cargo. Eu queria tanto pegar aquele cargo, né? Que aquele cargo chegasse da minha mão. O cara está arrebentando como dono dessa empresa. Eu queria tanto pegar essa empresa para me cuidar. Eu queria tanto ser um administrador. Olha, o cara está arrebentando na administração. O cara tá com uma igreja top, velho. Olha o trabalho que esse cara tá fazendo. Eu queria tanto estar no lugar dele. Entenda uma coisa, irmão. Nunca é bom pegar algo que está dando certo. Sabia? E aí? As pessoas querem pegar algo de alguém em que a pessoa tá arrebentando, velho. Ela quer chegar no lugar que a empresa está arrebentando. E ele quer ser o seu chefe de um cara que está arregaçando, de um cara que está arrebentando, de um cara que lançou projetos que deu certo. A coisa mais difícil, quando a gente ia pegar a igreja, o mais difícil era pegar a igreja que já estava andando sozinha, igreja que já estava dando certo, igreja que já estava bem financeiramente, igreja que já estava com membro. É a coisa mais difícil, irmão. Agora, você pegar uma coisa que está quebrada, que ninguém quer, e para você levantar não basta muito não, velho.
Sabe o que acontecia? A gente chegava nas igrejas arregaçada, arrebentada. Em menos de um ano, nós levantava ela. Por quê? Estava arrebentada, irmão. Ninguém queria, ninguém dava valor. Então, aquilo que ninguém dá valor, que a gente não quer, a gente só quer o bom vai destruir a gente, velho. Porque se a gente não tiver o mesmo nível, a mesma mente que o cara, as pessoas vão olhar pra você, a empresa tá quebrando, velho, porque aquele cara fazia isso e dava certo. Esse aqui, ó, não tá dando certo mais não. Agora, você chega numa empresa que tá falindo, chega numa empresa que o administrador é péssimo, chega num lugar que ninguém quer ir, e você levanta o lugar pra você ver, irmão. As pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Sabe como que você vai ter uma promoção dentro da sua empresa? Quando você começar a cuidar bem daquilo que ninguém quer. Porque ninguém olha para aquilo lá. Aquilo lá não tem valor. Mas no dia que você começar a cuidar bem e aquilo gerar resultado, todo mundo vai olhar para você e falar, aquele cara é um gênio, velho. Aquele cara é um gênio, porque ele pegou um negócio que ninguém queria. Olha o que ele está fazendo com aquilo lá. Mas mal ele sabe que aquilo é fácil, mal ele sabe que aquilo é tranquilo para você, porque é algo que ninguém quer, irmão. Você pegar algo que está falido e transformar em algo bom é muito fácil. O duro é você pegar algo bom e continuar com ele bom. Esse é o difícil. Mas o que acontece? A gente olha as oportunidades, a gente fala, essa oportunidade é ruim, velho, pelo amor de Deus. Essa empresa aqui não dá nada para ninguém, não. Olha, a empresa está falindo, eu vou ter que administrar uma empresa que está falindo. A irmã Valéria, aguentar o processo ninguém quer. É isso aí, irmão. Agora, quando você tem uma visão de Deus que é que a gente tem, a gente fala assim, cara, aquilo ali tá falindo, velho. É tão fácil levantar aquilo lá, é só fazer isso, isso, isso. Aí você vai lá e faz, dá resultado. Aí todo mundo olha pra você, meu Deus do céu, velho. Olha a igreja que o cara tem. O cara tava num lugar que não dava nada. Olha o jeito que... Por quê, irmão? Por causa da visão, velho. Eu sempre falo, a visão do mundo é diferente da de Deus. A gente quer viver no evangelho com a visão do mundo. A gente quer viver no evangelho com a visão do homem lá fora. E Deus está falando, ei, meu querido, olha aqui, ó, isso aqui é mais fácil, velho. Você está querendo ir lá no Japão e voltar, eu estou querendo que você vá em São Paulo e volta. Mas você quer fazer igual todo mundo. Todo mundo está indo para o Japão, todo mundo está indo para lá e está tendo resultado. Vou mudar para lá. E Deus fala, sua bênção está aqui em Hortolândia. Você está querendo mudar para o Japão. Foi o que Deus fez com José, irmão. Deus ensinou José a administrar no lugar que ninguém queria. Deus ensinou a José a ser grande no lugar que todo mundo olhava para ele e achava ele pequeno. Mas no dia que jogaram no peito dele, ó, toma aí a responsabilidade, velho, de cuidar do Egito. Ninguém está conseguindo. Ele falou, pode mandar que eu estou preparado, velho. Pode mandar, que agora cuidar do Egito não é nada para mim. Eu já cuidei lá do lugar que ninguém queria, velho. Eu já fiz o negócio ser bem sucedido no lugar que ninguém queria. A melhor hora de crescer numa empresa é quando está começando. Por quê? Porque ninguém acredita nela. Ninguém acredita na sua empresa, irmão. Mas na hora que começar a dar resultado, aí todo mundo vai olhar para você. Entendeu? É assim que Deus trabalha, com aquilo que ninguém dá valor. E através do que ninguém dá valor, Ele te coloca no sucesso. Ó, tô pedindo um iPhone, hein? Em nome de Jesus, Deus vai tocar em alguém para me dar um iPhone para gravar essas lives aqui, irmão. Preciso melhorar essas lives em nome de Jesus. Com a qualidade mais top para você. E eu preciso de um iPhone, Deus vai tocar em alguém que eu tô orando. E quando eu oro, o milagre acontece. Quando eu oro, as coisas acontecem, velho. Eu acredito na minha oração, acredito naquilo que eu falo. Eu estou orando, em nome de Jesus, Deus vai me abençoar. Deus abençoe você, irmão. Até segunda-feira. Segunda-feira estaremos com uma história nova. Mas eu acho que a parte mais forte, velho, é aprender sobre administração. Eu ensino sobre a administração de José quando eu vou falar sobre finanças. Vou ter que fazer um seminário aqui, só na Bíblia, para que você aprenda como que era a vida de José, os segredos que José tinha, velho, para ele ser bem sucedido. Ele não foi bem sucedido por acaso. Existiam segredos dentro da visão de José que Deus deu para ele, para que ele alcançasse uma excelente administração, para que ele fosse bem sucedido no propósito que ele tinha.
Deus abençoe a irmã Marielle, glória a Deus. É isso aí, Marielle, amém. A irmã falou, ó, a irmã Cristiano Cruz. Processos e princípios, é assim que Deus trabalha. Exatamente. Deus nunca quebra princípios. E Deus te joga no meio do processo. Deus te joga no meio da situação na prática. Não tem negócio de ficar na teoria não, velho. Deus te joga na prática porque ali Ele vai te acelerar. Ali Ele vai te ensinar mais rápido. E você vai receber a sua vitória mais rápido, amém? Irmão, oferte aqui, ó. Tá o Pix aqui, ó, da igreja. Oferta, dizime, entregue sua primícia, seus votos. Seja fiel a Deus. Porque Deus, Ele tem toda essa sabedoria que Deus tem nos dado. Toda essa sabedoria que Deus deu para José, Deus quer derramar sobre você. Mas Deus só faz isso quando você honra a palavra que você está recebendo. Se você só recebe essas palavras e você nunca oferta, você não vai receber nada, irmão. Nem adianta. Tem gente que só entra aqui e nunca faz uma oferta. Não vai receber nada, irmão. Porque se você não honrar, qual que é a forma de honrar? Ofertando. Estou 1 hora falando para você aqui. Você não honra, você não vai receber nunca. Agora, no dia que você entender que através de uma oferta você está honrando, você vai começar a receber essa unção na sua vida. Quantas ofertas, quantas coisas eu já fiz na vida dos meus pastores. E hoje eu recebi a unção deles, irmão. Hoje eu faço coisas da mesma forma que eles fazem. E Deus me honra. Porque eu aprendi a honrar a unção daquele que está me ensinando. Por isso que Deus trabalha com a igreja. Porque as pessoas aprendem na igreja a honrar a igreja. E através disso Deus derrama a unção sobre eles. Então oferte, dizime, entregue o seu melhor. Porque o maior beneficiado é você, não é a igreja não. A igreja é abençoada já. Quem vai ser abençoado é você. E a sua história vai ser mudada. Amém? Deus abençoe, gente. Você que continuou aí desde o começo dessa live. Você que não pegou do começo, quando finalizar a live você volta do começo, irmão. Senão você não vai entender nada. E aí você vai aprender realmente o que Deus tem para você. Deus odeia a pobreza, já falei isso. Deus odeia a miséria. Deus é um Deus de abundância. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é um Deus que criou essa terra aqui, velho. Não foi com miséria, não. Ele só falou e aconteceu. É isso que Deus tem para nós. É essa prosperidade que Deus tem para nós. Eu quero ver você viajar com seus filhos, você ir para fora do país. Eu quero ver você entrar numa mansão, em nome de Jesus, dentro do condomínio. Eu quero ver você andar nos melhores carros dessa terra, você comer nos melhores restaurantes. Eu quero ver você, irmão, ser um grande empresário, ser uma pessoa relevante nessa terra. Eu acredito nesta palavra, por isso que eu estou ensinando você, para que você possa alcançar esses níveis. É isso que Deus tem para nós, irmão. É essa bênção que Deus tem para nós. Basta você acreditar e colocar em prática, essa sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até segunda-feira, às 9h01 da manhã, hein, gente? Tem gente que tá entrando atrasado, hein? É 9h01, gente. Tô entrando 9h01. Já entra 9h01 para a gente começar a mandar o conteúdo logo, para não perder tempo esperando ninguém. E aí você entra segunda-feira, em nome de Jesus, às 9h01 da manhã. Clube 91 com o pastor Vinícius, de segunda a sexta-feira, às 9h01 da manhã, junto com você, para abençoar a sua vida de forma extraordinária. Bom final de semana para você que não faz parte da família unida. Tem um final de semana de churrasco, tem um final de semana de vitória, tem um final de semana de bênção em nome de Jesus. E eu acredito que esse final de semana será um final de semana de grandes bênçãos na sua vida, de grande comunhão na sua casa, não de briga, não de intriga, mas de comunhão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até mais, em nome de Jesus.